A viagem dos seus sonhos está marcada para abril de 2023. Terra Santa com Padre Heriberto Mossato. Um retiro espiritual nos lugares onde Jesus passou e viveu. Realização TS Brasil Turismo Religioso. Fale com Padre Heriberto pelo WhatsApp 43 99806 3912. Este podcast é um oferecimento do Supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Bom, você já ouviu o convite aí para a viagem de Israel que você está esperando para embarcar nesta com a gente. Vamos juntos realizar este sonho que você traz aí no seu coração. Este é o momento. Hoje, terça-feira, 24 de maio de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje porque, adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Amém. João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa com uma pergunta retórica para destacar a presença da tristeza, agora evidente no coração dos discípulos pela despedida de Jesus. Mas agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vai? É claro que para os discípulos o desapego do estilo de vida vivido com Jesus envolve sofrimento. E Jesus insiste em dizer: pelo contrário, porque eu te disse isso, a tristeza encheu o seu coração. Assim explica Santo Agostinho este sentimento de abandono dos discípulos. Tinham medo de perder a presença visível de Cristo e não mais serem consolados em vê-lo. Jesus tenta dissipar essa tristeza pela perda de sua presença, revelando o propósito de sua partida, ou seja, se não se afastar deles, o Paráclito não poderá alcançá-los. A partida e o desapego deles é uma condição prévia para a vinda do Paráclito, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. E Jesus continua descrevendo a missão do Paráclito. Aliás, o termo Paráclito significa advogado, o apoio, o assistente. Aqui o Paráclito é apresentado como o acusador em um julgamento que acontece diante de Deus, no qual o acusado é o mundo que foi culpado de condenar Jesus. Ele demonstrará a culpa do mundo quanto ao pecado, quanto à justiça, quanto ao juízo. O verbo grego eleken significa que ele investigará, questionará, testará, trará à luz uma realidade, fornecerá provas de culpa. O objetivo da refutação é o pecado. Ele dará prova ao mundo do pecado que cometeu contra Jesus e o manifestará a ele. De que pecado, então, estamos falando? A da incredulidade. Além disso, para o mundo ter pensado que Jesus é um pecador, é uma falta indesculpável.
Em segundo lugar, ele refutará o mundo no que diz respeito à justiça. No plano jurídico, a noção de justiça mais próxima do texto é aquela que envolve a declaração de culpa ou inocência em um juízo. Em nosso contexto, é a única vez que o termo justiça aparece no Evangelho de João. Em outros lugares ocorre o de justo. Em João 16:8, a justiça está ligada ao que Jesus afirmou sobre si mesmo, sobre o porquê de ir ao Pai. Este discurso centra-se na sua glorificação. Jesus vai para o Pai, está prestes a ser eclipsado nele, e portanto os discípulos não poderão mais vê-lo. Ele está prestes a mergulhar totalmente na vontade do Pai. A glorificação de Jesus confirma a sua filiação divina e a aprovação do Pai para a missão que Jesus cumpriu. O mundo que acreditou ter julgado Jesus condenando é agora julgado e condenado, porque ele é o responsável pela crucificação do Senhor. Ao morrer na cruz, Jesus foi levantado e triunfou sobre Satanás. Agora, o Espírito testificará todos o significado da morte de Jesus, que coincide com a queda de Satanás, a queda definitiva. São Vicente de Lérins. As notícias que temos sobre o religioso Vicente são pouquíssimas. Ele viveu no mosteiro de Lérins, onde foi ordenado sacerdote no século V. Vicente era um soldado do exército romano que decidiu abandonar a vida desregrada e combativa do exército para espantar a banalidade e a soberba de sua vida e dedicar-se totalmente a Deus na humildade cristã. Vicente, então, optou pela vida monástica e nesta se despontou como teólogo e escritor famoso, onde se tornou grande reformador do mosteiro. Foi ordenado sacerdote eleito abade pela retidão de caráter e austeridade de vida religiosa. Transformou o local num florescente centro de cultura e espiritualidade, verdadeiro celeiro de bispos e santos para a Igreja. Em 434, escreveu sua obra mais famosa, o Manual da Advertência aos Hereges, que estabelece alguns critérios básicos para viver integralmente a mensagem evangélica. Vicente de Lérins morreu no mosteiro no ano 450. Deus nosso Pai, dai-nos a graça de vos conhecer mais profundamente e fazei-nos viver os apelos do Espírito Santo como os apóstolos, os santos, os mártires de todos os tempos viveram. Ajudai-nos a fazer a experiência de uma vida inspirada na fé, no amor, na esperança, na luta pela justiça, na promoção da paz, no serviço aos semelhantes, na defesa dos fracos, dos pobres e oprimidos do corpo e da alma. Senhor, que ouvis os pobres e os pequenos, que o vosso reino aconteça no meio de nós e que sejamos testemunhas e sinais da vossa presença amorosa neste mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça. Até amanhã.